Boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 70ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016. Convido o segundo secretário a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Excelentíssimo senhor presidente desta Casa de Leis, vereador Eric Musso, senhores e senhoras vereadores, vereadoras, público presente, uma boa noite. Ata da 25ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016, realizada no dia 8 de agosto de 2014, às 9 horas, no plenário Hélio Santana de Araújo, sob a presidência do vereador Eric Cabral Musso. Aos 8 dias do mês de agosto do ano de 2014, reuniu-se a Câmara Municipal de Aracruz, convocada nos termos do artigo 24, parágrafo 6º, inciso 2, a linha A, da Lei Orgânica de Aracruz, com a presença dos vereadores Adeir Antônio Lozzi, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Eric Cabral Musso, José Gomes dos Santos, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Rosane Ribeiro Machado e Valmir Cose, deixando de comparecer os vereadores Fábio Machado, Fábio Neto da Silva, Gênison Rampinelli Leco, Lúcio Zanol, Renato Pereira Sobrinho e Romildo Broeto. O senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o vereador Alexandre Ferreira Manhães para funcionar como segundo secretário ad hoc e para fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi colocada em discussão. O senhor presidente declarou aprovada a ata nos termos do parágrafo 1º do artigo 88 do Regimento Interno. Não houve vereador inscrito para o uso da palavra nos termos da resolução número 593, de 18 de março de 2003. A primeira secretária fez a chamada dos senhores vereadores. Havendo o número legal, passou-se a ordem do dia. O senhor presidente fez a comunicação da pauta. Em primeiro turno, foram aprovados projetos de lei número 28, 37 e 43 de 2014, de autoria do Poder Executivo, e o projeto de lei número 40 de 2014, de autoria do Poder Legislativo, com os respectivos pareceres. Em segundo turno, foi aprovado o projeto de lei número 39 de 2014, de autoria do Poder Executivo, com os respectivos pareceres. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrados os trabalhos, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão. E para constar, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, primeira secretária, de acordo com o artigo 23, inciso 6 do Regimento Interno, fiscalizou a elaboração da presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada. Coloca a ata em discussão. Não havendo discussão, declaro aprovada a ata na forma do parágrafo 1º do artigo 88 do Regimento Interno. Convido a primeira secretária a fazer a leitura do pequeno expediente. Boa noite a todos, colegas vereadores, público presente. Ministério da Saúde, Brasília, 21 de julho de 2014, Fundo Nacional de Saúde, números de referência 000-633, 000-866, 001307, 001522 e 001088. Meses de referência, fevereiro e abril de 2014, favorecido, Fundo Municipal de Saúde e Aracruz, valor total, R$ 12.199,10.
Ministério da Saúde, Brasília, 1 de agosto de 2014. Fundo Nacional de Saúde, números de referência 025535, 030829, 012083, 022630, 048956, 051465, 014360, 005750, 017247, 027111, 003558, meses de referência, maio a julho de 2014, favorecido, Fundo Municipal de Saúde Aracruz, no valor total de R$ 514.247,33. Ministério da Saúde, Brasília, 5 de agosto de 2014. Fundo Nacional de Saúde, números de referência 003803, 010966 e 002942. Meses de referência, junho de 2014. Favorecido, Fundo Municipal de Saúde e Aracruz. Valor total, R$ 135.320. Palavra, presidente. Passamos ao grande expediente. Com a palavra o vereador Fábio Machado. Permissão para falar da bancada, senhor presidente. Senhor presidente, eu uso a fala na sessão de hoje apenas para dizer que a gente está muito preocupado, pelo menos eu estou, com a questão do reajuste do servidor. Eu participei da última Assembleia dos Servidores, aonde o presidente do sindicato afirmou na referida Assembleia que neste pagamento de agosto já vem os 5,82 de aumento e R$ 50 no ticket. Ele disse que o prefeito assumiu este compromisso com ele. E hoje já é dia 11, a folha de pagamento fecha dia 25 e nada chegou nesta casa. Não vai dar tempo, o fato é esse. Vai vir o pagamento de agosto e os servidores do executivo vão ficar sem reajuste no mês de agosto. E aí, quando às vezes a gente faz alguma fala aqui, até alguém pode não gostar, mas tem que ser dito, gente. Isso está virando, com todo respeito à palavra, uma desorganização, uma bagunça, porque já foi votado em assembleia, disseram que o prefeito não entendeu que aquela aprovação feita no Salão do Elísio não teria validade, fizeram uma nova assembleia, propuseram fazer uma paralisação geral, o que os servidores entenderam não ser pertinente para o momento, aceitaram a proposta do 5,82 feita pelo prefeito municipal e do ticket parcelado, de R$ 50 agora e 70 depois, e até agora não chegou a esta casa. O que acaba travando também o reajuste aqui da casa dos nossos servidores. A gente fica aguardando vir o do executivo para definir o nosso e não vem. Pois não, vereadora? Permite? Sim. Só para informação, pelo menos a reunião que o prefeito teve com esses vereadores aqui, se não me engano, semana passada, ficou certo os R$ 50 para o ticket. Ele falou isso bem claro e deixou claro para o presidente do sindicato, porque a gente estava também sendo perguntado na rua, questionado, quando nós fomos para a reunião, a primeira coisa que perguntou, está certo? Ele, não. Eu falei com o presidente que está certo a situação dos R$ 50 para o ticket e pedi a ele mais 10 ou 15 dias, eu não lembro direito, entendeu? Que ia fazer uma nova avaliação e ia dar a resposta a ele, que não foi feito, eu só quero te falar isso, que não tem compromisso do prefeito hoje, nessa sua fala, como você colocou, que o presidente do sindicato falou, isso não existe para com o prefeito, pelo que ele colocou lá perante a todos os vereadores.
estavam lá. Então, senhor Wallace, o senhor, Só que para está aqui, esclarecer, tá? o senhor que está aqui representando, o senhor está ouvindo então que foi dito com todo respeito uma mentira na Assembleia. Porque eu estava na Assembleia e o que foi dito na Assembleia foi que o 5,82 viria agora já no salário de agosto e mais R$ 50 no ticket. Foi o que foi dito. Eu estava aqui na Assembleia, até conversei com alguns servidores e falei o seguinte, falei assim, olha, se o prefeito não der os 5,82 agora em agosto e não der os R$ 50 no ticket, Jorginho vai apanhar. Porque ele está falando uma coisa, que ele está assumindo um compromisso, dizendo que o prefeito garantiu isso para ele. E os servidores não foram para a paralisação geral, até onde eu entendo, porque teve esse compromisso. Os 15 dias que o Jorginho pediu aqui, vereadora, que eu estava aqui e ouvi, foi para negociar o retroativo, o mês de maio, junho e julho. Foi o que foi dito. O 5,82 ficou garantido que já viria agora no mês de agosto. Pelo menos o vereador Renato também estava Essa presente. situação- Permito, vereador, não sei se Vossa Excelência também entendeu isso. Permito sua fala. Só concluir aqui, só um minutinho, vereador. Sim, vereadora. Inclusive, na hora lá, ficou até um vereador e ficou o vereador Renato para fazer parte de todas as conversas do sindicato daqui para frente com o executivo, para que não ficasse esse disse, não me disse, igual estava na rua, que o prefeito tinha falado uma coisa, o sindicato estava falando outra, aí ficou aqui, o vereador Renato se colocou à disposição para estar acompanhando essas conversas daqui para frente. Obrigada. Pois não, vereador. Vereador, a sua fala é uma fala viável, uma fala positiva. Esse assunto realmente precisa ser discutido. Eu também estava na reunião aqui e o que você fala aí foi o que foi falado aqui mesmo. Claramente foi isso que todos entendemos, que estava aqui, todos, foi dito isso, que ficaria só as pendências para ser negociado mais umas reivindicações do sindicato. Então, os funcionários começaram a ter essa dúvida na rua, com relação a se estava certo ou não estava certo. E na reunião com o prefeito, que hoje estava presente, a vereadora que falou, e hoje mesmo, o prefeito afirmou da mesma forma que ela pronunciou aqui. Então, na verdade, a questão, no momento, está dessa forma aí, como disse, R$ 50, certo? E o prefeito, aqui a fala foi até o dia 15, o prefeito falou que até o dia 20, que é o prazo de dar a última, mais uma fala aí com o sindicato. Isso foi o que nós discutimos na reunião, que como eu até fiquei incluso de acompanhar as reuniões aí para ver se a gente consegue resolver esse impasse aí da melhor forma, que o tempo está passando e isso não é bom para ninguém. Então, muito bem, te parabenizo por ter tocado no assunto. A realidade é essa aí, do que foi decidido é isso aí mesmo. Muito obrigado. É importante, então, que nós temos aqui o membro da diretoria do CISMA, senhor Wallace, que seja resolvida essa situação até na nova Assembleia, porque a gente tem andado também e os servidores estão confiantes que no mês de agosto já vem um 5,82. Pelo menos foi o que foi dito na Assembleia. Pode o Jorginho ter entendido errado a fala do prefeito com ele, mas foi o que foi afirmado aqui. E os servidores deliberaram pela não paralisação ou operação tartaruga, tendo em visto isso, que estava garantido 5,82 e mais os R$ 50 de ticket, e pelo visto só o ticket, até agora. O 5,82 ainda vai ficar a posteriori. Para resolver, outra coisa que eu até peço às comissões e aos nobres pares, nós vamos daqui um dia votar aqui em primeiro turno a questão da criação de mais uma comissão. Vamos parar essa votação, não vamos votar isso até que seja resolvida essa questão do servidor, porque não vem o aumento do servidor, mas chega aqui criação de comissão que dá gratificação para quem participa da comissão. Ora, se está com dificuldade financeira, para que criar mais comissão? Vamos resolver primeiro a situação do servidor municipal, para depois criar mais comissão. Daqui um dia vai chegar aqui para votação, a gente vota, gera uma revolta no servidor, porque está esperançoso de receber aí o seu reajuste, ainda que pouco, mas está esperançoso, e a gente fica aqui votando criação de comissão e o aumento do servidor nada. Né? Conversei agora há pouco, no início aqui da sessão com o presidente, né, senhor presidente, que deliberou aí, com os outros pares na última sessão extraordinária uma data, até o dia 20, se não chegar o da prefeitura aqui, para a gente
resolver o reajuste dos nossos servidores aqui da Câmara, porque isso tem que ser resolvido. A cobrança é todos os dias. Então, mais uma vez, eu clamo aí ao presidente que a mesa possa, depois do dia 20, se realmente não chegar nada do Executivo aqui para esta casa em relação ao aumento de lá, para a gente sentar e resolver o nosso aqui. Porque a gente vai ficar esperando até quando? Se o prefeito não for dar reposição inflacionária esse ano, nós também não vamos dar. Então, assim, eu penso que nós temos que resolver essa situação. E a hora está passando e a gente não resolve. Era por isso hoje, senhor presidente. Antes de conceder a palavra ao próximo orador inscrito, só para falar que, na verdade, o vereador Fábio Neto, ele fez uma solicitação à mesa diretora na última sessão ordinária, pedindo que a gente se reunisse, então, para que a gente definisse a questão do aumento do servidor. E, na verdade, eles tinham um pacto de comum acordo com todos os vereadores que se fizessem comum acordo. Então, o sentimento do vereador Fábio Machado, do vereador Fábio Neto, não é diferente do sentimento dos demais vereadores. O sentimento dos demais vereadores é o mesmo, de convergência, de poder, então, dar aos servidores aquilo que é de direito e que eles merecem, os servidores do Legislativo. E nós já demonstramos com as ações, com tudo que nós fizemos nesse 1 ano e 6 meses, da valorização do servidor dessa Casa de Leis. Desde reajuste ao servidor comissionado que não tinha nenhum centavo de ticket e foi colocado, a outras várias ações. Então, o sentimento é comum. Se até o dia 20, que foi a data pré-definida naquela ocasião, o projeto de lei do Executivo não chegar a esta Casa de Leis, aí então nós, como somos um poder independente, nós vamos então fazer o nosso, mas eu tenho a convicção de que o prefeito também encaminhará o dele. Eu queria só dar a palavra ao vereador Fábio Neto, que ele possa fazer um requerimento, porque na verdade foi uma falha que eu tive aqui na condução dos trabalhos, para que ele possa fazer o seu requerimento. Com a palavra, vereador Fábio Neto. Inicialmente, senhor presidente, Vossa Excelência tem conduzido os trabalhos de forma tão competente que não tenho o que se desculpar. Com relação à solicitação feita na sessão anterior, foi mesmo nós invocamos o princípio da harmonia dos poderes, né, que tem sido pautado nesta casa, no que concerne a revisão anual geral dos servidores. Então, agradeço a Vossa Excelência pela iniciativa de reunir com os vereadores e já ficar estabelecida a data do dia 20, caso o Executivo não encaminhe a esta Casa Legislativa seu projeto com relação aos servidores do Executivo, que Vossa Excelência coloque em votação nessa Casa o projeto de resolução dos servidores desta Casa. Muito obrigado, Sua Excelência, pela oportunidade de requerimento. Certíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Aracruz, considerando o artigo 107, parágrafos 1º, 2º e 3º da Resolução 492/90, combinado com o artigo 22, inciso 21 da Lei Orgânica Municipal, venho muito respeitosamente requerer a Vossa Excelência que solicite ao Executivo Municipal, no prazo estabelecido no artigo 55, inciso 22, com as advertências do artigo 53, incisos 1 e 2, ambos da Lei Orgânica Municipal, que preste a seguinte informação. Quais atividades e empreendimentos que o Governo Estadual, através do IEMA, delegou competência para o município de Aracruz licenciar, além daquelas, senhor presidente, previstas na resolução CONSEMA número 005, 17 de agosto de 2012. Aracruz, 11 de agosto 14, Fábio Neto da Silva, vereador PR. Coloco discussão e requerimento de Vossa Excelência, submeto ao plenário. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o requerimento de Vossa Excelência. Com a palavra, vereador Romildo Broeto. Senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, colegas vereadoras, boa noite, público presente, boa noite a todos. Colegas vereadores, público presente, está em votação, na data de hoje, em primeiro turno, projeto de lei número 023 de 2014 do Poder Executivo, que cria o PROCEL, Programa Municipal de Cidadania Esportiva e Lazer, e dentro desse programa institui Bolsa Atleta. O Bolsa Atleta é um anteprojeto de minha autoria, que foi encaminhado em 2013 ao Poder Executivo com o nome de Bolsa Esporte, mas com o mesmo objetivo, que é proporcionar a prática e o desenvolvimento do esporte e do lazer aos moradores do nosso município, como ferramenta de inclusão social para todas as faixas etárias,
estimular o interesse da população pela prática habitual do esporte e pela atividade física, apoiar os calendários esportivos das instituições que coordenam o esporte amador, esporte olímpico e paralímpico, sem fins lucrativos, e para apoiar atletas de rendimento do nosso município. Sabemos que o esporte é um poderoso instrumento de inclusão social, além de pretender a ampliação prática esportiva. O município estará oferecendo melhores condições aos jovens e contribuindo para o combate às drogas e à violência. Em nosso município, o potencial esportivo é bastante significativo, mas no momento a prática do desporto é ainda muito carente, com pouco incentivo e poucos recursos e investimentos em esportes. E é comum se ter o reconhecimento de um atleta que teve destaque em alguma modalidade sem nenhum patrocínio. A proposta não visa tão somente o apoio financeiro, mas também o incentivo à prática esportiva por jovens que muitas vezes se desvirtuam com envolvimento com drogas e até por falta de opção, mas que com esse programa poderá cativar e contribuir com os jovens para uma formação física e intelectual digna de um convívio social adequado. Diante da importância do projeto, colegas vereadores, que valoriza o esporte e promove a inclusão social em nosso município, gostaria de agradecer e parabenizar o prefeito Marcelo Coelho, ao secretário de Esporte e Lazer e Juventude, Sérgio Cunha, toda a sua equipe que esteve envolvida nesse projeto. Aproveito também a oportunidade para parabenizar o vereador Fábio Neto, o qual fez várias emendas diante desse projeto. Diante de todo o exposto aqui, venho solicitar aos nobres pares que votem favorável a esse projeto. Senhor presidente, no momento era só isso. Muito obrigado, boa noite, que Deus abençoe a todos. Antes de passar a palavra ao próximo orador, quero parabenizar o vereador Romildo Broeto. Na verdade, fez a proposta desse projeto, e por ser um projeto de gerar custo ao executivo, então a legislação não permitiria, naquele momento, de você ser autor da proposta. Encaminhou o executivo como um anteprojeto, qual foi acolhido, Vossa Excelência batalhou, foi às secretarias, foi à Procuradoria, foi ao prefeito. Esse projeto, então, foi encaminhado a esta Casa de Leis, o qual, como Vossa Excelência mesmo afirmou, foi lapidado, e hoje se concretizará em primeiro turno e, posteriormente, em segundo turno, para que possa virar uma realidade. Vossa Excelência está de parabéns. Com a palavra, vereador Fábio Neto. Eu me associo à homenagem feita ao vereador Romildo Broeto em razão da autoria desse projeto. As emendas, só para deixar bem claro aos nobres pares, as emendas só têm um cunho mesmo de adequar algumas questões redacionais, porque no seu conteúdo ele é muito bom e, desde já, senhor presidente, encaminho meu voto favorável a esse projeto quando submetido à votação. Com a palavra, o vereador Alexandre Manhães. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, público presente, eu quero aqui, antemão, que ontem foi comemorado o Dia dos Pais, desejar assim a todos os pais que estão presentes hoje um feliz Dia dos Pais, atrasado, mas é de coração. E o tema é bem propício para hoje. Eu tenho aqui para enviar o anteprojeto de resolução que cria, aqui no âmbito do Poder Legislativo, a Frente Parlamentar Cristã em Defesa da Família e da outras providências de nossa autoria. E esse projeto visa uma defesa que tem como objetivo defender os valores da família, porque alguns projetos, sendo eles de cunho federal, estadual e municipal, estão entrando nas nossas escolas, nas nossas famílias, e nós não podemos ficar calados. Dia das Mães, Dia dos Pais. É trocado pelo Dia dos Cuidadores em São Paulo. Matéria de um blog super conceituado, do dia 17 de maio de 2014.
Há vários projetos, planos, indicações para acabar com a família tradicional. Aquela composta por um homem, por uma mulher e os seus filhos. Justifico que este modelo chegou ao fim e, para não constranger aos filhos das novas composições, deve ser extinto, a começar nas escolas. Essa mudança aconteceu na gestão do petista Haddad, Fernando Haddad. Eu quero aqui, antemão, cumprimentar o vereador Lula, o vereador Fábio Machado, são do partido do PT, mas eu tenho certeza que os dois têm um pensamento totalmente ao contrário e que defendem realmente os valores da família. O que estava no papel começa a tomar forma. O exemplo mais terrível e recente vem de escolas públicas do município do estado de São Paulo, governada pelo petista Fernando Haddad, que trocou o Dia das Mães, Dia dos Pais, vejam só, pelo Dia dos Cuidadores. O Estatuto da Diversidade Sexual, amadrinhado também pela petista, hoje ministra da Cultura, Marta Suplicy, já previa a retirada dos termos pai e mãe dos documentos no artigo 32, que diz assim: nos registros de nascimento e em todos os demais documentos identificatórios, tais como carteira de identidade, título de eleitor, passaporte, carteira de habilitação, não haverá menção às expressões pai e mãe, que devem ser substituídas por filiações. O colunista desse blog, Reinaldo Azevedo, apurou a denúncia de um pai e confirmou a extinção da festa do Dia das Mães na Escola Municipal de Ensino Infantil Cecília Meirelles de São Paulo. A Secretaria de Educação confirma o desastre, que diz assim, uma das pessoas responsáveis pela área da educação: hoje em dia a família é composta por diferentes núcleos de convívio, por isso algumas escolas da rede municipal de ensino decidiram transformar o tradicional Dia dos Pais e Dia das Mães no dia que quem cuida de mim. A coordenadora pedagógica, ela é mais direta e apresenta melhor a mentalidade. A família tradicional não existe mais. Azevedo comenta que todo mundo sabe que boa parte das tragédias sociais e individuais tem origem em famílias desestruturadas. Família com conflitos entre pai, filho, mãe, filho, entre irmãos. A maior parte das tragédias acontece. Nós sabemos, grandes especialistas já dizem que se o mundo está indo mal, se a sociedade está indo ruim, é porque as famílias também estão no mesmo caminho. São Paulo é a maior metrópole do país. E bem provável que em breve o modismo avance por outras redes de escolas municipais e estaduais. É por isso que faço um apelo agora aos nossos vereadores, principalmente ao prefeito Marcelo Coelho e à Secretaria de Educação. Nós temos que voltar a comemorar o Dia dos Pais nas escolas municipais de Aracruz. A nossa cidade não está comemorando. Afinal, se as pequenas militâncias se fazem ouvir, o apelo da maioria não pode ficar velado sob essa ditadura das minorias. Este vereador defende a volta da comemoração do Dia dos Pais nas escolas do município com duas bases. A primeira, a Bíblia Sagrada, que diz assim, lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 23 ao versículo 24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se a sua mulher, e serão ambos uma carne.
formando assim a primeira família expressando a vontade do Criador. A segunda base vem da nossa Constituição Federal e a Constituição Brasileira, no seu artigo 226, onde diz: a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. No seu parágrafo 3º diz: para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Enviei à Secretaria Municipal de Educação um requerimento no dia 25 de junho, pedindo algumas informações do porquê de algumas escolas do nosso município não estarem realizando, nem comemorando o Dia dos Pais, muito menos o Dia das Mães. E a resposta que obtive foi a seguinte: de acordo com o ofício número 264/2014 da CEMED, diz: prezado vereador, em resposta ao requerimento número 72/2014, referente à solicitação de informação se todas as escolas da rede pública de Aracruz comemoram as datas comemorativas, informamos que a Secretaria Municipal de Educação, a CEMED, entende a importância da presença da família, que diz mães e pais, para o desenvolvimento das crianças. Tal situação é polêmica e deve ser tratada com muita delicadeza por cada escola, pois muitas crianças têm suas histórias de vida, por exemplo, situações delicadas em relação às mães e pais, como separações, doenças e até morte. Parece que esses exemplos só estão acontecendo agora. Parece que esses exemplos nunca vieram no passado. Problema de separação, falecimento de pai, falecimento de mãe, já vem acontecendo há tempo. E ainda ela destaca que, diante da realidade de muitas crianças, o Ministério da Educação, o MEC, recomenda, ele faz uma recomendação, uma orientação às escolas, trocar as comemorações de Dia das Mães, Dia dos Pais, pelo Dia da Família. Atenciosamente, secretária interina de Educação. Esta não é a resposta que eu gostaria de ouvir. Nós não precisamos seguir esses modelos, que são os modelos ideológicos, modelos de uma minoria. Quantas crianças numa sala de 50 existe esse tipo de problema? Nós vamos ter situações que algumas salas nem esse problema existe, de falta de mãe, de falta de pai, ou qualquer outro tipo de separação. Hoje em dia, a família é composta por diferentes núcleos de convívio. Errado, gente. Façam as pesquisas e publiquem para sabermos como são compostas as nossas famílias nos dias atuais. Onde está o censo e o IBGE atualizado? Não se pode acabar com duas datas importantíssimas, comemorativas, tão tradicionais, com base em conceitos, ideologias. O problema é que, ao invés de aproximarem os pais da família tradicional, estão afastando-os. E agora trazem esses tais cuidadores, com todo respeito, para o seio escolar. Onde vamos parar? Todo mundo tem pai, todo mundo tem mãe. Aquele que não teve, por uma ocasião especial, uma ocasião diferente, mas foi criado por um tio, foi criado por um avô, por uma avó, por uma tia. Mas todo mundo tem pai, todo mundo tem mãe. Se não é de sangue, é de criação. Isso é uma falta de respeito com a nossa família
no nosso município. Então, eu venho aqui encarecidamente pedir a cada vereador que possamos cobrar o nosso prefeito, porque ele recebe uma orientação, uma recomendação, não uma obrigação do governo federal. Nós podemos ser diferentes. Minha base é a Bíblia e a própria Constituição brasileira. Me permite uma parte, vereador? Você pode ter certeza que este vereador não comunga com o objetivo do prefeito Fernando Haddad de São Paulo e nem com o da ministra Marta Suplicy em relação ao que Vossa Excelência leu. Este vereador não conheceu o seu pai, eu não conheci o meu pai. E, no entanto, no tempo em que cursei o meu ensino fundamental, o meu ensino regular, e que havia comemoração do Dia dos Pais e das Mães, eu nunca me constrangi por isso, sabe? Eu acho que Vossa Excelência tem toda a razão de defender a honra da família. Eu penso que, como Vossa Excelência falou, é a maioria, e a maioria não pode se calar, e Vossa Excelência pode ter certeza que tem o apoio total deste vereador. Este vereador, mesmo sendo do Partido dos Trabalhadores, não comunga com o que pensa o prefeito Fernando Haddad e muito menos a ministra Marta Suplicy. Obrigado, vereador. Sempre soube da sua posição em relação à família. Muito obrigado a todos, mais uma vez. Uma ótima semana, que Deus abençoe vocês. Conceda a palavra ao vereador Lúcio Zanol. Boa noite, senhor presidente, vereadora Mônica, vereadora Rosane Machado, demais vereadores, público presente, e também quero cumprimentar aqui, desejar uma boa noite a todas as pessoas que nos acompanham, os telespectadores que nos acompanham pela internet, acessando o site da Câmara Municipal de Aracruz. Então, uma boa noite a todos. Eu gostaria de externar aqui também meus cumprimentos ao vereador Romildo Broeto pela brilhante iniciativa do Bolsa Atleta, enfim, que o prefeito, o executivo, peneirou e acrescentou algo mais e mandou para cá um projeto brilhante, que foi, com certeza, calçado na sua ideia, e isso é muito importante, quero parabenizá-lo. E eu gostaria também, vereador Romildo Broeto, estive hoje em visita a sua comunidade, a comunidade que Vossa Excelência representa, não apenas o município, mas em especial Santa Cruz, o distrito de Santa Cruz, que aliás é um belíssimo balneário, e conversando com algumas pessoas, sei da importância e da valorização que Vossa Excelência, o carinho e o amor que Vossa Excelência tem por aquela terra, onde o senhor representa tão bem. E algumas pessoas, conversando, citaram a respeito de dúvidas em relação de como se encontra a restauração da igreja, enfim, porque é um patrimônio tombado, onde a comunidade não pode lançar iniciativa ali de reformas, e está bastante deteriorada, e precisa, por ser um patrimônio tombado, precisa de um apoio de fora da Secretaria Estadual ou até do governo federal. E faz parte da nossa, não apenas da história de Aracruz, mas faz parte da história do Brasil. Se Vossa Excelência pudesse explanar, sei que teve uma reunião recentemente, até organizada por Vossa Excelência, se o secretário deu alguma definição, como que estão esses trabalhos, porque é uma preocupação de todos nós aracruzenses, não apenas das pessoas que residem em Santa Cruz. Uma parte, vereador. Pois não. Boa noite a todos novamente. Vereador, nós estivemos em várias reuniões com o secretário estadual de Cultura, juntamente com o nosso secretário municipal, o Helder. Desde 2013, a gente vem batalhando para restauração da Casa de Câmara e Cadeia e também da Igreja Católica, o qual Vossa Excelência já citou, são patrimônio, né, tombados, não podendo o município fazer melhorias naqueles patrimônios.
Pois bem, o restauro da Casa de Câmara já está acontecendo, né? Eu fiz até a apresentação aqui alguns meses atrás, e já está bem adiantado, mas naquela oportunidade o secretário de Estado nos disse que tanto um quanto o outro, tanto uma obra quanto a outra, não estaria sendo encaminhado devido à falta de interesse político. Deixou bem claro, o secretário estadual deixou bem claro. Se não me engano, o Vando estava lá presente em algumas dessas reuniões, ele pôde presenciar, mas graças a Deus, esse esforço político nessa gestão não tem faltado, através do prefeito, através do secretário Helder, através do Vando aqui representando a Secretaria de Cultura, né? Então a gente conseguiu dar início ao casarão, a Câmara e Cadeia. E também, na oportunidade, nós relatamos sobre a igreja, que também encontra-se em situação ruim, o qual necessita de reparos urgentes. Porém, como o repasse da Câmara já estava encaminhado, e todos os projetos também já estavam bem encaminhados, a gente conseguiu fazer com que caminhasse o restauro da Câmara. Porém, o da igreja, nós não obtivemos o mesmo sucesso, infelizmente. Mas o secretário deixou bem claro que já estava trabalhando para que isso aconteça o mais rápido possível. A gente foi procurado pela igreja na semana passada, onde nós fizemos uma reunião lá na segunda-feira, após a sessão, por volta de 20 horas e 30 minutos, segunda-feira passada, o qual eles apresentaram que um problema sério que encontra-se lá hoje é a cruz da igreja, corre o risco de cair. Foi o que me disseram, Imediatamente eu comuniquei ao secretário Helder, que é o nosso secretário municipal, comunicamos ao município e sugerimos à igreja que oficializasse a Defesa Civil, até mesmo ao Corpo de Bombeiro, por que não, para que fosse lá fazer uma avaliação, né, daquela cruz, para ver se realmente corre o risco ou não. Defesa Civil, por quê? Porque a Defesa Civil tem poder até mesmo de, se for o caso, acredito que não seja, mas de interditar. Infelizmente, o município não pode hoje ir lá e nem mexer na igreja, infelizmente. A igreja não me deu um retorno, por parte da igreja, não me deu retorno, se comunicou a Defesa Civil e o bombeiro, não me deram retorno. Eu passei para o Helder, secretário, que uma vez passou para o secretário estadual de Cultura, que por sua vez não deu retorno. Eu prometo a Vossa Excelência que ligo ainda hoje para o Helder, para saber se na quinta ou sexta-feira passada o Estado deu algum posicionamento. Mas deixando bem claro que, infelizmente, o município não pode fazer reparo naquela localidade. Então tá bom, obrigado, vereador. E este empenho ele é fundamental de Vossa Excelência, porque realmente para não cair no esquecimento, porque se não estiver cobrando de fato, acaba caindo no esquecimento e aquela cruz representa um perigo muito grande. Estive lá olhando e realmente, se é como as pessoas dizem, é um risco muito grande. Mas eu tenho certeza que Vossa Excelência está muito atento e também muito preocupado, tanto quanto os moradores de lá. Okay. Obrigado, vereador. Senhor presidente, o que me traz também a essa tribuna é uma situação que acredito que vem acontecendo no município inteiro em decorrência do número de carnês de IPTU que foram devolvidos por não terem encontrado os seus donos, devidos donos. Foram quase 5 mil carnês de IPTU que os Correios, 20 e poucos mil, desses 20 e poucos mil, quase 5 mil carnês de IPTU foram devolvidos porque não conseguiram localizar os seus donos. Isto, posso dizer que em Jacupemba tem acontecido muito, porque não é só em carnês de IPTU, são faturas e faturas que as pessoas têm cobrado muito. Falta, simplesmente as ruas têm denominação, mas falta a plaquinha identificando, porque a pessoa que hoje entrega as correspondências em Jacupemba é de fora. Se fosse alguém de lá, já conhece todo mundo, até pelo nome, não precisaria nem da rua. Porém,
o rapaz que é do Correio, que não é de Jacupemba, tem dificuldade, e assim é em todo o município. 5 mil, quase 5 mil carnês de IPTU que foram devolvidos, estamos falando em carnês de IPTU, mas quantos boletos bancários, quantas contas de telefone e tantas outras coisas que deixam de ser pagas em dia, e as pessoas acabam onerando ainda mais as pessoas com pagamento de juros, por às vezes uma falta de colocação, de fixação da plaquinha identificando a denominação das ruas. E outra coisa que me traz a essa tribuna também, senhor presidente, é um fato que aconteceu em Jacupemba na sexta-feira passada, e um fato triste, preocupante, um fato um tanto quanto desumano, e eu não poderia deixar de falar. Na sexta-feira passada, uma senhora procurou a unidade de saúde de Jacupemba, grávida de 3 meses, com sangramento. E ficou sangrando, tipo, a noite toda, e procurou a unidade de saúde pela manhã. Acontece que ela foi muito bem atendida, porque em Jacupemba, acredito que em todas as unidades, nós temos bons profissionais. Foi muito bem atendido em Jacupemba, lá nós temos médicos, a equipe médica é competente, a equipe de enfermagem muito excelente, muito competente também, enfim, todos os profissionais. Porém, foi feito encaminhamento para o Hospital São Camilo, porque tinha determinada situação que não conseguiria resolver ali, em Jacupemba. Quando foi encaminhado, a ambulância deveria levá-la. Aí teve que esperar um segundo paciente para poder encaminhá-la ao Hospital São Camilo. E neste segundo paciente poderia demorar, sei lá, talvez 20 minutos, meia hora ou mais, não se sabe. A mulher desesperada estava sangrando, pegou um ônibus e veio para o São Camilo. E ali chegando, constatou que o seu filho estava morto em seu ventre. Acabou perdendo a criança. E a preocupação, senhor presidente, é que é uma vida. A mulher pode engravidar novamente, ter um outro filho, mas é um outro filho, aquele já não tem mais, aquele se foi, aquele se perdeu. Então a preocupação é a seguinte, era urgência, não tem nem que olhar para os lados, é olhar para frente e colocar uma pessoa e levar onde possa realmente ter um socorro rápido. Então fica aqui a preocupação deste vereador, para que isso não se repita, porque é uma lástima deixar acontecer isto em um município que, apesar de dizer que está se perdendo verbas, aprovamos aqui um orçamento, e o secretário de Finanças em reunião disse que está batendo a meta, aprovamos um orçamento de 340 milhões de reais neste ano. Isso quer dizer, faça sol, faça chuva, sábado, domingo, feriado, não importa, quase 1 milhão de reais entra nos cofres da prefeitura por dia. Não dá para dizer que é por falta de recurso. Então fica aqui a preocupação desse vereador, senhor presidente, que possa ter essa humanização. Essa humanização. Então, muito obrigado, uma boa noite a todos. Só queria deixar essa fala, porque aconteceu na minha comunidade e não poderia deixar de expressar este meu sentimento, um tanto quanto até mesmo de revolta. Uma boa noite a todos. Passamos à fase das lideranças. Cada líder tem 5 minutos. Com a palavra, vereador Leco, líder do Solidariedade. Boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. Boa noite, público presente. Gostaria de... Na verdade, eu tinha até me inscrito ali na fase das comunicações, mas vou aproveitar a oportunidade e já fazer menção a uma matéria que, na verdade, se encaixava perfeitamente na fase das comunicações, noticiada no jornal A Gazeta, há 4 dias atrás, e aí volta até nesse ponto que o vereador Lúcio citou em relação à receita, queda de receita, e foi tornado público, né, e todos nós tomamos conhecimento, da questão de, além das perdas que já tivemos aí com a questão do Fundap, queda de ICMS de quase 100 milhões, nós corremos aí um grande risco de perder por esses dias 29,3 milhões de reais. Isso levou até a administração, o vereador Fábio Machado, a voltar a conversar ali com o sindicato, com o presidente Jorginho e seus representantes, não indo contra
a primeira proposta do 5,82, mas diante dessa situação, que nós temos que trabalhar em cima de planilha e não em cima de curva de popularidade, o prefeito pediu até mais uns dias, e aí foi em relação até o dia 20, para estar dando a resposta diante dessa situação, dessa queda de receita de 29,3 milhões de reais, foi onde ele pediu mais um tempo para estar analisando em relação aos gastos do Poder Executivo e assim voltar a conversar no dia 20 e, sem dúvida alguma, está sendo tratado com o maior carinho, com o maior respeito, como sempre foi tratado por esses vereadores da situação, que sempre trataram com respeito, com carinho, os servidores públicos, tentando ajudar o Executivo, e não apenas criticando, mas acompanhando e participando, porque ser oposição e criticar é muito fácil. Agora, querer construir uma cidade melhor e deixar uma casa arrumada para quem virá no futuro é diferente. Essa é a função que nós temos aqui enquanto legisladores e, acima de tudo, como situação. Então, essa daí é a situação real e não temos dúvida que dias melhores irão para o nosso município, mas volto a repetir, as medidas impopulares já foram tomadas há tempos atrás. Curva de popularidade, nós não podemos trabalhar em cima de curva de popularidade, porque senão deixamos um legado ruim para as futuras gerações e assim mesmo legisladores e administradores que ainda passarão por esse município de Aracruz. Por hoje é só, presidente. Senhor presidente, agradeço pela oportunidade. Questão de ordem, nós estamos nas fases das lideranças, não é isso? Isso. E se Vossa Excelência entender que não é regimental, o senhor pode caçar a palavra deste vereador. Só queria fazer uma observação com relação à fala do nobre vereador Leco, o qual tem maior respeito. O regime democrático, ele impera a oposição e situação, isso é claro. Nós temos, para o debate, é bom e é salutar que exista. A oposição, hoje representada por 3 vereadores, oposição responsável, também tem pleno respeito aos servidores. Podemos deixar de falar isso, vereador Leco. Nós temos respeito, sim. E tanto é, senhor presidente, que nós convocamos, este vereador convocou o secretário de Finanças a semana que passou, justamente para que ele viesse a esta casa e informasse a situação financeira do município, do qual participou com brilhantismo o vereador Leco. E, aproveitando, em razão dessa visita que foi feita nesta casa, estou consultando o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo com relação ao conceito efetivo de receita corrente líquida. Porque quando o senhor, Vossa Excelência, faz uma consulta ao artigo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós temos os parâmetros para a inclusão das deduções para caracterizar a receita corrente líquida. E Vossa Excelência participou, presenciou muito bem, quando eu fiz umas indagações do secretário, do que inserido no bolo orçamentário, para que possamos definir o que é receita corrente líquida. Então, para mim, não ficou muito claro a resposta do senhor secretário. Então, eu estou consultando, dando conhecimento a Vossa Excelência, Ok. e se não for, só a questão jurídica, da questão consulente, quem é que pode consultar, se o vereador ou a Casa Legislativa. Então, eu só estou analisando essa questão para que fique definido justamente isso. Porque uma coisa que nós perguntamos também foi que, se nós analisarmos as questões do orçamento fiscal de 2010 até 2014, há uma linha crescente. Explicou em relação aos convênios, muito bem. Então, nós queremos saber o seguinte, está crescendo efetivamente, não está crescendo, indaguei da questão do Fundap, né, quando tivemos a sua extinção em 2012. Então, tudo isso foi dito, mas eu não fiquei satisfeito. Por isso, vereador Leco, eu estou consultando o Tribunal de Contas, justamente para não que pare nenhuma dúvida a esta casa, a esses vereadores, especificamente para este vereador, o que é o conceito de receita corrente líquida. Gostaria só de reforçar essa fala do vereador Fábio. Em relação ao requerimento do vereador Fábio Neto, foi em relação ao gasto com pessoal, percentual. Isso foi respondido de forma clara, objetiva, e, na verdade, não tinha mais nem o que perguntar em relação a esse fato do que o secretário de Finanças veio até essa Casa de Leis. Até mesmo outros pontos que foram citados,
ele não estava nem com material preparado para responder, e foi onde deixou bem à vontade e até orientou, né, pediu para o vereador Neto fazer essa gentileza de consultar o Tribunal de Contas, que não tem nenhum problema, e o que foi dito em relação até mesmo, que saiu na matéria da tribuna, dias atrás também, foi um equívoco, que não tinha computado o gasto com a Câmara de Vereadores de Aracruz, mas depois foi atualizado e ele respondeu de forma clara, objetiva, não tendo nenhum problema. Mas fica à vontade. A consulta, justamente a consulta, porque não ficou claro para este vereador. Por isso que é em razão. Faça-se a consulta e os claro, esclarecimentos vão ser feitos e está no seu direito. nós vamos colocar o preto no branco. Senhor presidente, Fábio Machado. eu só queria dizer, vereador Leco, primeiro que Vossa Excelência faz a discussão num momento errado, porque nós sabemos que, nesse momento, acaba a gente não podendo apartear. Então, não me importo de quando eu estiver usando a fala, Vossa Excelência pedir a parte e a gente conceder. O que eu gostaria de mencionar, vereador, é que a oposição que é feita, ela é muito coerente, e tanto é coerente que o prefeito não manda os 5,82 para cá, porque tem questão de queda e tal, mas nós vamos votar hoje 229 mil para a Munis, para fazer um evento, 229 mil reais. Nós vamos votar daqui a pouco. Então, são essas coisas que parecem, assim, contrapor. De um lado, tem dificuldade financeira, mas de outro, tem recursos para ajudar a Munis, para criar comissões. É isso que a gente questiona aqui. São esses questionamentos. Se tem queda de receita, então vamos parar de criar comissão. Tem queda de receita. Vamos parar de dar 229 mil para a Munis para fazer um evento. São essas coisas. Não está com dificuldade financeira? Então, vamos mostrar que há dificuldade financeira. Mas parece que há dificuldade financeira para uma coisa e não há dificuldade financeira para outra coisa. Só queria pedir que os vereadores se contivessem, que nós estamos na fase das lideranças, e eu, assim, muito democraticamente, deixei todos os 3 vereadores Presidente, falarem. Salutar o debate. Mas aqui só para reforçar que não quis passar pelo dessabor que passei naquela ocasião, que o senhor não permitiu a fala, né? Então, é só esse ponto. E o senhor não quer que para a comissão, nem nada, não. Pelo jeito, o senhor está querendo que para o município. Decano desta Casa de Leis, nos altos dos seus 50 anos. Vereador Fábio Neto. Sabe o que ocorre, senhor presidente? Às vezes o tema ele é trazido a esta casa, ao debate, nos momentos inoportunos. Então, é salutar que Vossa Excelência permita meus apartes, mesmo que não seja regimental. Não está ferindo. Com a palavra o vereador Lula, líder do PT. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, senhoras vereadoras, público presente, boa noite. Só gostaria aqui, presidente, quero dizer ao vereador Manhães, que não poderia deixar passar, em branco, dizer do meu apoio ao anteprojeto do nosso vereador, porque eu não acompanho o Haddad nem a Marta, não sou irresponsável, sou petista, mas não sou irresponsável, e, assim como os colegas vereadores, dou valor à família. Só isso, senhor presidente. Com a palavra o vereador P.I. Lozer, do PTB, que está ausente, desculpa, vereador, dispensado. Com a palavra o vereador Valmir Cose, líder do PCdoB, dispensado. Convido a primeira secretária a fazer a chamada dos senhores vereadores. 70ª sessão ordinária, 11 de agosto de 2014. Adei Antônio Lozer, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Eric Cabral Moço, Fábio Machado, Fábio Neto da Silva, Presente. Gênesis Rampinelli Leco, José Presente. Gomes dos Santos, Lúcio Zanol, Mônica Cordeiro presente, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Romildo Broeto, Presente. Rosane Machado, Valmir Coser, presente 17 vereadores. Havendo número legal, passamos à ordem do dia. Apresentação em plenário. Projeto de Lei 046/2014,
Institui no calendário oficial de eventos do município de Aracruz o Dia do Atleta Amador. Autor vereador Romildo Broeto. Projeto de Lei 046/2014, altera a redação do artigo 3º da Lei 3.807 de 2014, em seus incisos, e cria o Conselho Municipal de Política Cultural em Aracruz, CMPCA. Autor Poder Executivo Municipal. Projeto de Decreto Legislativo 037/2014, concede Prêmio Destaque Mulheres Aracruzenses, autor vereador Alexandre Manhães. Projeto de Decreto Legislativo 038/2014, concede Prêmio Destaque Mulheres Aracruzenses, de autoria também do vereador Alexandre Manhães. Votação em primeiro turno. Projeto de Lei 023/2014, com emendas, cria o Programa Municipal de Cidadania Esportiva e Lazer do município de Aracruz, autor Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 045/2014, autoriza o repasse de valores para a Associação dos Produtores Rurais e Pecuaristas de Santa Rosa e comunidades vizinhas, autor Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 028/2014, autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação de Pais e Amigos do 25º Grupo Escoteiro Jequitibá, esse já em votação em segundo turno. Projeto de Lei 037/2014, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autor Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 043/2014, dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo Municipal para repassar recurso à Munis, autor Poder Executivo Municipal. E projeto de Lei 040/2014, dispõe sobre a denominação de logradouro público no bairro Guanabara, de autoria do vereador Renato do Detran. Votação em primeiro turno. Projeto de Lei 023/2014, cria o Programa Municipal de Cidadania Esportiva e Lazer do município de Aracruz. Autor Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável, com emenda modificativas 35, 36, 37 e 38 de 2014, e aditiva 39/2014. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 035/2014. A emenda modifica o parágrafo 1º do artigo 1º para melhorar o entendimento do dispositivo. Falar, vereador. Senhor presidente, a emenda modificativa ora apresentada, ela traz uma alteração no artigo 1º. No parágrafo 1º. Porque o parágrafo 1º fala: atendimento de despesas de que trata este artigo será destinado à Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude no valor total de R$ 98.400. Aqui nós estamos incluindo, senhor presidente, um valor anual, a expressão valor anual, porque não estava inserido no parágrafo 1º do artigo 1º. Somente essa é a alteração do artigo. Continue em discussão. Não havendo mais discussão, em votação a emenda. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a emenda modificativa 035/2014. Em discussão, a emenda modificativa 036/2014. A emenda modifica a redação do artigo 4º para não ser entendido somente como exercício de 2014. Em discussão, não havendo discussão, em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a emenda modificativa 036/2014. Em discussão, a emenda modificativa 037/2014. A emenda tem a finalidade de deixar claro que apenas os munícipes de Aracruz terão direito ao Bolsa Atleta. Em discussão, a emenda. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a emenda modificativa 037/2014. Em discussão, a emenda modificativa 038/2014. Essa emenda tem o objetivo de modificar a redação do artigo 8º para melhor entendimento. Em discussão, havendo discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a emenda modificativa 038/2014. Em discussão, a emenda aditiva 039/2014, que modifica o artigo 8º, incluindo o parágrafo único. Em discussão, não havendo discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
Aprovada a emenda aditiva 039/2014. Em discussão, projeto de lei 023/2014. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 023/2014, de autoria do Poder Executivo, com as emendas modificativas de números 35, 36, 37 e 38 e aditiva de número 39/2014. Projeto de lei 045/2014, que autoriza o repasse de valores para a Associação dos Produtores Rurais e Pecuaristas de Santa Rosa e comunidades vizinhas. Autor Poder Executivo Municipal. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. O parecer da Comissão de Finanças é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei 045/2014. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 045/2014, de autoria do Poder Executivo. Votação em segundo turno. Projeto de lei 028/2014 autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação de Pais e Amigos do 25º Grupo Escoteiro Jequitibá. Autor Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei 028, com a palavra o vereador Fábio Neto. Senhor presidente, no mérito, verifico do projeto hora encaminhado pelo Executivo um parecer da Procuradoria de Licitações e Contratos, subscrito pelo senhor Lucas Cristóvão de Oliveira, em data de 6 de março de 2014. Ao final, senhor presidente, em exercício, ele informa, é também oportuno dizer que, embora haja plano de trabalho realizado pela entidade beneficiária do convênio, este não é o suficiente para que haja o repasse. Ademais, é necessário que o plano de trabalho esteja devidamente instruído, isso porque um plano de trabalho genérico prejudicará a devida prestação de contas. Verifico, senhor presidente, não constar deste projeto o plano de trabalho devidamente instruído pelo Executivo, somente pela parte requerente. Então, no mérito, eu peço vênia para votar contrariamente ao projeto, em razão de faltar este convênio que não vem aos autos. Em discussão, projeto de lei 028/2014. O projeto tem por objetivo a celebração de convênio para a cessão dos servidores para atender a Associação de Pais e Amigos, 25º Grupo de Escoteiros Jequitibá de Aracruz. Continue a discussão. Presidente, pela ordem, boa noite, público presente. Presidente, eu peço suspensão dos trabalhos para melhor análise dessa questão apresentada pelo vereador Fábio Neto. Coloco em votação o pedido do vereador Alexandre. Está suspensa a sessão por 10 minutos para discutirmos o projeto.
Retomando aos trabalhos, com a palavra o vereador Alexandre Manhães. Vereador, diante da recomendação da nossa Procuradoria, vou pedir vista até sexta-feira para que a entidade possa passar, então, assim, o plano, né, para que o projeto possa ficar assim 100% completo. Pedido de Vossa Excelência regimental, submeta ao plenário. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de vista solicitado pelo vereador Alexandre Manhães até sexta-feira. Então, o projeto fica guardado, então, para que a entidade encaminhe a documentação necessária e possa voltar à votação em uma próxima oportunidade. Projeto de Lei 037/2014 dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial ao Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de Lei 037/2014. Não havendo discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segundo turno o projeto de Lei 037/2014, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 043/2014, dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo Municipal de repassar recursos à Munis. Autor, Poder Executivo Municipal. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de Lei 043/2014, com a palavra o vereador Fábio Neto. Senhor presidente, em 30 de março de 2012, o prefeito Ademar Coutinho Devem sancionou a lei número 3.563, de 33 de 2012, que fica com o Poder Executivo Municipal autorizar a repassar o valor X para a Munis para a realização do terceiro Fórum de Lideranças Empresariais de Aracruz. Esse projeto, agora encaminhado pelo Executivo, trata do quarto Fórum de Lideranças Empresariais. Verifico, senhor presidente, que a entidade que trata o artigo 1º será responsável pela coordenação e execução de todas as etapas. Neste projeto, ora encaminhado, também não vejo a prestação de contas do terceiro fórum. Então, também, com relação ao voto de mérito, haja vista que não consta a prestação de contas da Lei 3.563, que foi o terceiro fórum, bem como, na tarde e noite de hoje, senhor presidente, muito se discutiu com relação às finanças do município, que as finanças estão combalidas, não temos dinheiro para praticamente nada, e repassar R$229 mil para a Munis realizar o quarto Fórum de Lideranças Empresariais, haja vista que os municípios do Estado do Espírito Santo já contribuem mensalmente com a Munis para outros fins, inclusive também essas realizações de fórum, voto contrariamente ao projeto encaminhado pelo Executivo. Continue em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Eu também vou externar o meu voto contrário ao projeto, porque, assim como o vereador Fábio Machado citou brilhantemente na discussão anteriormente, reclama-se tanto de falta de recursos, que diminuiu, que caiu, que deixou de receber, que vai perder isto, que vai perder aquilo, e cria comissão e repassa R$229 mil à Munis. Eu recebi informação no final da semana passada de pessoas que trabalham dentro da Secretaria de Educação, só para se ter uma ideia, que possivelmente este ano não será realizado o JOEMA, os Jogos Estudantis Municipais. Eu não sei, mas ouvi dizer que custa algo em torno de 50, no máximo 100 mil para organizar, porque as próprias escolas organizam. Então, seria o custeio de transporte dos alunos e alguma premiação do tipo troféu, medalhas, enfim. E a não realização do JOEMA, que é importante para a criação dos jovens,
até mesmo para interação, interagir, né, os jovens uma escola com outra em todo o município, não irá acontecer por falta de verba. E agora vem um projeto deste solicitando R$229 mil para a Munis. Então, externo o meu voto contrário ao projeto. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Leco. Gostaria de informar o vereador Lúcio, o público presente, que essa informação não procede. O Joema aconteceu no ano passado e foi um sucesso, e todos os esforços estão sendo realizados, e não tenho dúvida de que, se Deus quiser, vai acontecer também o Joema esse ano, se Deus quiser. Só aproveitando um pouquinho a oportunidade, informar ao público presente que esse 4º Fórum de Lideranças Empresariais de Aracruz já está de forma tradicional no calendário do nosso município, e deixar bem claro que isso é uma atualização. Quem vai participar, quem vai ser o palestrante dessa vez é o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Deixar bem claro que não tem como o setor público caminhar separado da iniciativa privada. Hoje, o setor público tem que andar de mão dadas com a iniciativa privada e vice-versa. A iniciativa privada junto com o setor público. Por isso que vai ser de grande valia para as lideranças empresariais de Aracruz, e esse resultado podemos até não colher agora de forma imediata, mas a médio e longo prazo irá surtir efeitos extraordinários para o nosso povo e para a nossa cidade querida, que é a nossa Aracruz. Só isso, assim, presidente. vereador, pela ordem, questão de Continue em ordem. discussão. Só para poder deixar bem claro, vereador Leco, Deus quer que se realize sim o Joema, não tenho dúvida disso. Realizou-se o ano passado, e este ano Deus quer que volte a realizar. Entendeu? Deus quer, porque Deus quer o melhor para nós. E o Joema é muito importante para a formação intelectual, moral e cível dos alunos. Mas é preciso saber se o prefeito quer. Então, gostaria que o senhor olhasse para a câmera que vai filmar o senhor e dissesse assim, olha, vai acontecer. Se o senhor puder falar isso. Esta é a dúvida que fica. Vereador, esse jogo eu não entro. Eu não entro de forma alguma, porque na verdade, não é sadio, não é salutar, e é tudo isso que Vossa Excelência quer. É o nosso desequilíbrio emocional, nosso desequilíbrio público perante as pessoas, mas de nós, Vossa Excelência não terá. Volto a te dizer, todos os esforços estão sendo feitos para a realização do Joema e outros eventos que possam vir pela frente, mas com muito cuidado, em cima de planilhas, sem querer agradar A, B ou C, visando sempre a coletividade e não interesse pessoal ou de grupo, e trabalhando em cima de contas, receita, e não em cima de curva de popularidade, porque senão a população vai pagar um preço muito caro se fosse trabalhar em cima de curva de popularidade. Continue em discussão. Palavra, vereador Romildo Broi. Colegas vereadores, vereador Lúcio, na preocupação, também com a palavra de Vossa Excelência, que teve em relação à queda de receita, eu e mais alguns vereadores convocamos o vereador Eugênio, o secretário, desculpa, Eugênio, que eu também fiquei preocupado. R$229 mil para a realização do 4º Fórum de Lideranças Empresariais. Eu também, a princípio, tinha até dito que não acompanharia o projeto. Porém, o secretário Eugênio nos garantiu, para aqueles vereadores que ali estavam, que esse valor será distribuído entre as empresas privadas. Ele buscará parceria para que não use os R$229 mil. Firmou esse compromisso com os vereadores, em especial para comigo, e eu já agendei, e firmou também o compromisso de vir aqui à Câmara prestando conta deste fórum, após o evento. Inclusive, eu já até agendei, para que eu não esqueça, a partir do dia 29, ele está convocado, intimado a vir a esta casa prestar contas desse projeto, deste evento,
não só para esses vereadores, e sim para todo o público. Se isso ele não fizer, vereador, pode ter certeza que ele vai sofrer as consequências, porque ele fez o compromisso de não usar os 229 mil e buscar parcerias. Não falou qual seria o valor, mas ele disse que faria o maior esforço possível para buscar parcerias para usar o menos possível desse repasse. Pode ter certeza, vereador, Vossa Excelência está correto, a preocupação como que cai a arrecadação e a gente repassa, não tem dinheiro para dar aumento aos servidores e tem para dar 229 mil reais para os empresários. Concordo com Vossa Excelência, mas eu acredito que as duas coisas vão acontecer, tanto o aumento dos servidores, quanto o não uso dos 229 mil reais. Se assim ele não fizer, pode ter certeza que eu serei o primeiro a cobrar e usar essa tribuna em relação a esse fórum. Senhor presidente, só questão de ordem, sem querer rebater, porque senão fica um jogo de ping-pong, né? Joga para lá, joga para cá. Só queria dizer ao nobre vereador que quando Vossa Excelência fala em curva de popularidade, talvez o senhor, Vossa Excelência, esteja falando em politicagem. E politicagem não é feito por este vereador, nem pelos vereadores da oposição, porque são oposição responsável. Só queria dizer isto porque é ruim, fica um mal-estar, um constrangimento. Então, respeito Vossa Excelência e tenho certeza que Vossa Excelência também me respeita, isso é recíproco. Todas as discussões morrem aqui no plenário porque são incompatibilidades de ideias. Vossa Excelência tem o seu ideal, nós temos também o nosso ideal, as nossas ideias, a nossa maneira de enxergar as coisas, e eu enxergo desta forma e voto contrário. Mas Vossa Excelência também tem o direito de votar da forma como quer. Fala, vereador Senhor Fábio presidente, Neto. com relação à fala do nobre vereador Romildo, Vossa Excelência sabe muito bem que eu nutro o maior respeito e carinho, mas o artigo 1º, vereador, diz o seguinte: fica o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar. Se votarmos favorável, nós estamos repassando a Munis este valor 229. Não estamos repassando para o empresariado, estamos repassando para Munis para que ela realize o fórum. Não sei se Vossa Excelência pode acompanhar. O que está sendo votado aqui é o repasse para a Munis, efetivamente, sob a forma de contribuição. Já está no orçamento. Se Vossa Excelência acompanhar no QDD da Secretaria de Desenvolvimento, está lá, dentro na rubrica, já está lá destinado. A nossa preocupação, a minha preocupação, é justamente isso, é que o valor é um valor substancial e que nós estamos dizendo aqui que não temos dinheiro. A semana que passou mesmo na Igreja Católica, o padre disse que se alguém tivesse algum problema, uma lesão no pé, na mão, que fosse diretamente para a Vitória, porque aqui nós não temos ortopedista, e ele faz parte do conselho. Então, o padre disse naquele momento que a contratualização da especialidade de ortopedia, em razão da solicitação de aumento, não foi ainda acordado, e essa é a minha preocupação. Estão pedindo aumento, né, na contratualização, especificamente para a especialidade de ortopedia. E a informação que chega da própria secretaria é que não tem dinheiro, não tem no orçamento para isso. Então, fica a minha preocupação é de autorizar esse repasse aqui. Tenho certeza, vereador Leco, que é de suma importância para o desenvolvimento do município. Mas o momento não é propício. Esse é meu voto de mérito, meu entendimento. No meu entendimento, não é favorável que o Executivo faça esse dispêndio aqui de um valor tão grandioso como 229 mil reais. Mas respeito o voto dos demais vereadores que aprovam ou não. Presidente, eu preciso só Continue em deixar aqui discussão. em relação ao Hospital São Camilo, no qual nós fizemos parte da CPI do Hospital São Camilo, e eu fui presidente da CPI. Ficou claro que a questão do repasse é suficiente para aquela instituição. O repasse hoje de 1 milhão, na casa de 1.200.000, aproximadamente 1.300.000. Essa questão dos ortopedistas é uma questão pontual, né? É uma questão do reajuste que foi solicitado pelos ortopedistas e que está sendo analisado.
Agora, tudo dentro de uma coerência. Não tenho dúvida que isso daí também vai ser superado, e volto a repetir, o município tem feito a parte dele, e Vossa Excelência participou em relação ao repasse ao São Camilo. Essa questão pontual dos ortopedistas é um reajuste que está um pouco acima da média, mas isso daí faz parte de toda a negociação e vai ser resolvido em breve. Continue em discussão. Vereador Fábio, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar 229, não significa que o valor repassado, ele pode repassar menos, pode ser até 229, mas pode ser menos. Não, mas se Vossa Excelência olhar um pouco mais, autorizado a repassar, não é até repassar, é repassar. Se for aprovado neste momento, o município repassa R$229 mil à Munis. Repassar, não é até. Continue em discussão. Não havendo mais discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 043/2014, de autoria do Poder Executivo, com voto contrário, vereador Lúcio Zanol, Romildo Broeto, Fábio Neto e Fábio Machado. Projeto de lei 040/2014, dispõe sobre a denominação de logradouro público no bairro Guanabara. Autor, vereador Renato do Detran. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, o parecer. Não havendo discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei 040/2014. Não havendo discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segundo turno, projeto de lei 040/2014, de autoria do vereador Renato do Detran. Passamos à fase das comunicações. Cada vereador inscrito tem 5 minutos. Com a palavra, o vereador Fábio Machado. Boa noite, mais uma vez, senhor presidente, nobres pares e público presente. Apenas aqui registrar, vereador Leco, quando Vossa Excelência disse da questão do dissabor, de eu ter cortado vossa fala, na ocasião Vossa Excelência me chamou de mentiroso, e a fala era minha. Então, quando eu venho aqui criticar a administração, fazendo a oposição coerente, sim, Vossa Excelência também pode usar essa tribuna para defender a administração. Não precisa Vossa Excelência esperar alguém discursar criticando a administração para defender. A tribuna, ela é livre para todos os vereadores e cada um pode usá-la da forma que achar coerente. Então, eu no dia não deixei Vossa Excelência apartear, porque Vossa Excelência me chamou de mentiroso. E a fala estava na minha vez. Então, por isso que eu fiz. Se Vossa Excelência se sentiu ofendido, lhe peço até desculpa, mas gostaria de dizer para o senhor o seguinte: se nós pegarmos a arrecadação deste município nos anos de 2005, 2006, 2007, todos os anos do antigo gestor, do gestor que saiu, só teve um ano que o município arrecadou mais do que está arrecadando agora. Só teve um ano que isso aconteceu. E aconteceu porque a Fibria, a antiga Aracruz Celulose, pagou uma multa que devia para virar Fibria, porque senão não conseguiria fazer essa negociação, e inclusive tal multa, salvo engano, levou algumas pessoas para a cadeia. O pagamento da multa foi feito de forma, aparentemente, de forma equivocada, não sei se foi bem isso. Mas só teve um ano que a Aracruz arrecadou mais do que está arrecadando agora. E digo para Vossa Excelência que nos 6 primeiros meses da gestão do ex-prefeito, ele pegou uma prefeitura. Quem trabalha na prefeitura e quem conhece o município de Aracruz, como Vossa Excelência, tenho certeza que conhece, sabe que Aracruz não tinha nem computador naquela época, os computadores eram alugados.
Aracruz não tinha ambulância, as ambulâncias eram teto baixo, sem bala de oxigênio, sem nada. Ou seja, a prefeitura estava destruída. E em 6 meses, o antigo gestor começou a dar ordem de serviço para todos os lados. Nós estamos arrecadando mais do que arrecadávamos, e até o momento, o vereador Fábio Neto, na última sessão, solicitou a questão do orçamento participativo, do orçamento cidadão, e até o momento não foi dado ainda a ordem de serviço de nenhuma obra do orçamento cidadão. Então, eu não entendo que tanta dificuldade financeira, sendo que o secretário de Finanças garantiu naquela reunião que esse ano, se continuar do jeito que está até hoje, vai bater a meta dos 340 milhões, o ano passado foi 312 milhões, e de se falar de dificuldade financeira. Todos os vereadores aqui têm esse poder de fiscalização, podem fiscalizar, sabem o que está e o que não está entrando nos cofres da prefeitura. Muito bem falou o vereador Lúcio, é quase 1 milhão por dia, tá? E aí a gente acaba ficando aqui discutindo queda de receita, aumento de receita, só que o próprio secretário de Finanças esteve aqui em reunião, os vereadores que estiveram presentes ouviram, ele falando, se continuar do jeito que está, hoje vai bater os 340 milhões. Ah, mas compensou com o IPTU, tá, mas vai bater a meta. Pode ter perdido aqui, mas ganhou acolá. Então, eu penso que manda criação de comissão para cá, essa questão de repasse de 229 mil para a Munes, e fica segurando, eu penso que o aumento, como disse o próprio prefeito, do maior patrimônio da prefeitura, que é o servidor. Se é o maior patrimônio da prefeitura, vamos provar isso. Porque nos 8 anos da gestão Adhemar Devens, falem o que quiser falar, mas a inflação, e às vezes meio ponto, 1 ponto a mais era dado. A inflação sempre foi obedecida. Dessa vez, a inflação foi de 6,5% no salário mínimo e o aumento proposto é de 5,82%. Ou seja, não está sendo a inflação sobre o salário mínimo, eu estou falando. Estou falando outro índice oficial do governo, não. Estou falando de salário mínimo, que para mim deveria ser obedecido o índice do salário mínimo. Até porque é com aquilo que a gente vai lá no supermercado no final do mês e faz a nossa compra. Então, fica a fala desse vereador. Na reunião, o vereador, inclusive o vereador Leco, o vereador Fábio Neto, o vereador Lúcio estava presente, tinham mais vereadores presentes naquela reunião, e ouviram o secretário dizer, se continuar do jeito que está hoje, bate a meta dos 340 milhões no final do ano. Então, vamos pegar a arrecadação de 2005 até o final da gestão Devens, e vamos olhar qual foi o ano que ele arrecadou isso aí. Porque não vai achar um ano que ele arrecadou mais, porque a antiga Aracruz Celulose pagou uma multa. Do mais sempre arrecadou menos. E era feito muito mais coisa nesse município, sim. Quem conhece esse município sabe. Eu acho que a única localidade, infelizmente, que não recebeu obra na ocasião, foi a localidade de Biriricas. Foi a única localidade que, infelizmente, não recebeu uma obra. Mas, ainda assim, ficou lá dinheiro no caixa para fazer uma unidade de saúde, que foi garantido que vai fazer até o final da gestão, e estamos aguardando. É lógico que a gente quer que nesses 2 anos e meio de governo, POC de obras, até porque somos aracruzenses, queremos ver se a Aracruz muito melhor. Não tem ninguém aqui torcendo para a Aracruz dar errado, não. Tenho certeza que o vereador Lúcio não torce por isso, o vereador Fábio Neto não torce por isso. Todos os vereadores aqui estão aqui torcendo para a Aracruz melhorar e melhorar muito, assim como o vice-prefeito Anderson Guidetti, quando foi oposição na gestão passada, está aqui o ex-vereador Paulo Martins, que eu acho que foi vereador junto com o vereador Guidetti, sabe que ele também torcia para a Aracruz dar certo, mesmo sendo oposição. Então, a oposição aqui é feita de forma coerente. Não tem oposição incoerente e não tem oposição aqui pensando em questão de melhorar a popularidade, não. A gente está fazendo aqui o que é coerente e respeitando, sim, a posição dos outros vereadores que são base aliada. Como a gente sabe, a discussão, como diz o vereador Lúcio, fica aqui. Daquela porta para lá, nós conversamos, nós nos entendemos, mas a discussão é salutar. Por hoje é só, presidente. Peço ao vereador Romildo que assuma para que eu possa fazer o uso da palavra. Boa noite a todos, público presente, presidente Romildo Broeto, colegas vereadores, vereadora Mônica. Eu não quero entrar no mérito do debate, até porque não é o momento oportuno,
e nós temos um compromisso entre a gente de não levar a debate qualquer tipo de problema, seja ele relacionado à administração pública, seja ele relacionado à cidade de Aracruz, porque no momento de comunicações nós não podemos apartear. Então, eu não quero entrar no mérito da discussão, vereador Fábio Machado, do que é correto, do que não é correto, mas eu venho a essa tribuna para eu dar uma sugestão do que nós poderíamos fazer. Uma audiência pública, talvez, junto com o secretário de Finanças, convocando membros da Secretaria de Fazenda do Estado, por conta do repasse dos royalties, o que realmente caiu de Fundap. Porque o cálculo que nós temos é que Aracruz representava 7,97% do bolo do ICMS do Estado. Cada 1 ponto percentual representa 20 milhões. Aracruz hoje representa 4,1%. Se nós caímos 4 pontos percentuais do bolo do ICMS do Estado, nós caímos 80 milhões de Fundap. Aí a receita está estimada em 313, 330, 340. Uma coisa é estar estimado, outra coisa é o dinheiro entrar na conta. Então, se nós deixamos de ganhar, ou se nós perdemos, é a resposta que nós temos que buscar. Nós perdemos 80, ou nós íamos para estar com 440 e deixamos de ganhar. Porque em 2007, Linhares tinha 284 milhões, ano. Aracruz tem 312. Hoje, Linhares passa de 700 e Aracruz estagnou. Então, talvez o termo não é de perca, é de deixar de ganhar. Mas, nesses anos, nós tivemos um aumento do custeio, e eu não quero entrar aqui neste mérito. Quando se falam de comissões, quando se falam de gratificações, quando se falam de extensões, está aí o representante do sindicato, em 80%, 90% da sua grande maioria, é feito realmente a funcionários efetivos, por conta do plano de cargos e salários ainda não ter sido feito, o salário é muito baixo. Então, eu acho que tirar isso também do servidor efetivo, como Vossa Excelência falou, nós vamos votar mais, vamos acabar, eu não sei se esse também seria o desejo do servidor. Mas nós não vamos entrar nisso. Eu acho que nós temos que arrumar uma solução para realmente buscar as informações precisas, porque fica nesse negócio de que cai receita, a receita não deixou de cair. Tem dinheiro, não tem dinheiro. E aí fica se gerando uma especulação na cidade. Nenhum de nós somos contra a qualquer tipo de benefício, muito menos ao servidor público municipal. Quem dera se nós pudéssemos ter a caneta e ir para cima, e de 5,82 nós elevarmos para 10, para 15, para 20. Mas meu saudoso avô dizia que só sabe do calor do fogão a panela. E aí nós temos que também olhar o outro lado e ver a responsabilidade de um gestor de até o limite. Então, o que nós temos que saber é o limite. Está no limite, não está no limite, nós vamos buscar. A revista Finanças Capixabas apresenta uns números. Vossa Excelência diz que o secretário falou que chega a 340. Eu, infelizmente, não pude participar deste momento, mas eu acho que nós precisamos de um momento. Os 17 vereadores, secretário de Finanças municipal, um representante, quem sabe, da Fazenda estadual, os envolvidos, para que aí a gente possa chegar num denominador comum. Esse é o nosso trabalho, esse é a nossa missão quanto vereador, de legislar, de fiscalizar. Eu acho que a gente poderia propor esse momento, com todos os vereadores, então, assinando esse documento. Eu não sei se seria em forma de audiência pública, se seria em forma de convocação. Nós teríamos que ver a melhor forma de fazer isso, mas que a gente sanasse de uma vez por todas essas dúvidas. Porque, por exemplo, no repasse de 2012 e 2013 se faz o orçamento do bolo do ICMS de 2014.
2013, 2014 se refaz o orçamento do ICMS de 2015. A Petrobras, a Canexus e a Fibra são as 3 maiores arrecadadoras desse bolo dentro do município de Aracruz. Elas representam as 3 juntas 96% dessa arrecadação. A Petrobras, em 2011, ela repassou 1.639 bilhões. No ano passado, ela repassou 729 milhões. Ela caiu mais de 60% do seu repasse para o Estado. Que se os municípios não caírem, Aracruz perde mais 1 ponto percentual do bolo de ICMS e cai mais 20. A Canexus, por exemplo, passou 830 milhões, se estagnou, manteve. A Fibra, que era 1.230 bilhão, caiu para 839. Isso não é números que Eric Musso está falando, são números que estão no site do Governo do Estado, da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo. Então é esse tipo de cálculo que nós precisamos estar com os nossos ouvidos políticos atentos, que queremos o melhor para a sociedade, e ouvidos técnicos, ouvir das pessoas que mexem nessa área, para que então, ou eles nos convençam de que realmente está certo, a Aracruz está no crescimento, está investindo ou está recebendo dinheiro, ou eles nos convençam realmente que a receita tem caído e nós caiamos em si que a situação financeira de Aracruz não é fácil. Mas para isso não sou eu que vou falar, porque eu não tenho os dados técnicos, eu não sou técnico da área, eu não detenho todas as informações, mas a minha proposta aqui é que a gente faça um momento, se for assim, de comum acordo com todos, para que a gente possa chegar num denominador comum e aí ajudar o nosso município, ajudar o nosso servidor, ajudar a nossa cidade, os nossos bairros, os nossos distritos, que foi aquilo que nós nos propusemos quando nós fomos eleitos vereadores. Uma boa noite a todos. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrados os trabalhos dessa sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima.